A paz de Cristo, amados. Hoje nós vamos falar do profeta Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia na primeira deportação dos judeus em aproximadamente 605 a.C. e recebeu o nome de Beltesazar. A vida piedosa de Daniel e sua sabedoria acabaram por se tornar um provérbio entre os exilados, em honras às provas de fidelidade e sabedoria, especialmente sua disposição em não se contaminar com os manjares que lhe eram oferecidos na corte. Ele também foi jogado na cova com os leões, mas Deus mandou o seu anjo para que calasse a boca dos leões, para que Daniel não sofresse nenhum dano. Antes de nós continuarmos, inscreva-se no canal Estevão Bibiano, Vivendo a Palavra. Quem foi o profeta Daniel? Daniel foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores, e personagem principal do livro de Daniel, presente no Antigo Testamento. Nada se sabe sobre sua vida, além do que é relatado no livro que traz o seu nome. Sabemos que o profeta Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real. Daniel 1, versículo 3. Levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus escolhidos para serem treinados e servirem na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos, e ele alçou posições de liderança nos governos babilônicos e persa. De muitas maneiras, sua vida foi semelhante à de José, que foi vendido para o Egito. Na Babilônia, juntamente com os outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Conforme o costume babilônico, que atribuía nomes que faziam referência às suas deidades, Daniel também recebeu outro nome, no caso, Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fosse servida ao jovem capturado as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante às regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Daniel então conversou com o chefe dos eunucos, Aspenaz, a qual Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia, para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se queando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus também deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, fazendo com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. O rei lhe fez várias perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia conhecimento e sabedoria, e Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico.
Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel 2, versículo 4. Nabucodonosor havia tido um sonho que deixou perturbado e, convocando os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pediu-lhe que revelasse não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. A saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Daniel 2, 19, 36. No sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor viu uma grande estátua. A cabeça da estátua era de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Uma grande pedra é cortada sem auxílio de mãos. Esta pedra choca-se com a estátua e a destrói. A pedra transforma-se numa grande montanha que cobre toda a terra. Daniel explica ao rei que cada parte da estátua é a representação de um reino, sendo a cabeça de ouro o reino da Babilônia, mas que todos os reinos que se sucederão irão passar e o último reino, o da grande pedra, irá ficar para sempre. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província de Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Daniel 2, versículo 48. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho e soberba. Daniel, capítulo 4. A negligência de Belsazar. Por pelo menos 20 anos, aproximadamente 561 a 539 a.C., nada foi registrado sobre Daniel. O profeta aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Belsazar, que exercia a corregência da Babilônia com seu pai Nabonido. Belsazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxesse as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. A mão misteriosa. Num determinado momento, aparece dedos de mão humana e começaram a escrever na parede do palácio. Daniel 5, versículo 5. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mené, Mené, Tekel, Passim. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa na parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte:
Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Passim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Daniel 5, de 6 ao 28. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o Medo, matou Belsazar e conquistou Babilônia naquela mesma noite, embora não exista qualquer referência extra-bíblica a um personagem medo com o nome de Dário. Importante estudiosos consideram que esse Dário, citado no livro de Daniel, é o governador da Babilônia no reinado de Círio, identificado como Gobrias. Daniel na cova dos leões. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores, ou seja, presidentes de províncias, e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos presidentes, que são 3 príncipes, a qual Daniel estava entre os 3 príncipes. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os príncipes, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começavam a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que, durante 30 dias, todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel 6:7. Daniel não se abalou com tal decreto. Ao contrário, como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto. No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, como parte da conspiração, os homens ficavam vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta Daniel, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramavam contra o profeta Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido e Daniel lançado da cova dos leões. Naquele dia, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, o rei chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. O profeta Daniel também foi usado em grandes profecias sobre coisas que iriam acontecer no futuro, e uma delas também foi mencionada por Jesus em Mateus 24:15, quando ele diz: quando pois vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C., no terceiro ano do reinado de Ciro. Existe uma
tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final de sua vida, com a libertação dos exilados, e foi sepultado em Susa. Porém, não existe qualquer evidência maior para atestar tal tradição.